Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem vos saúda mais uma vez aqui é o presbítero Paulo, e você está na Escola de Teólogos. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez, tá? A live, Escola de Teólogos é o meu outro canal, tá, irmãos? Se confundir. Você está na live dos bereanos, melhor dizendo, tá bom? Só uma correção aí. E a gente já está mais de um ano trabalhando juntos, para a glória de Deus, com irmãos do Brasil e fora do Brasil, né? Lembrando que a gente alcançou 6 países e o nome do Senhor, com tudo isso, é glorificado sem dúvida, tá bom? Então, você que vai chegando aí, nos salda com a paz do Senhor Jesus, tá? E nos ajude, né? Compartilhando, cooperando também, fazendo perguntas, tá? Aproveita, irmãos, a oportunidade, né? Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não tínhamos esse nível aí de oportunidade, né? E hoje a gente tem, para a glória de Deus. Então, hoje é um tema maravilhoso, um tema muito pertinente para os nossos dias, e você é o nosso convidado a participar conosco, tá bom? Sem muitas delongas, vai curtindo a live. Se você não é inscrito, se inscreva, para a glória de Deus. Quero chamar o pastor Marcos, para a gente não perder tempo, porque tempo aqui não é bom a gente perder, né? Só um momento, deixa eu chamar o nosso querido. Professor Marcos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém, meu querido. Deus abençoe o senhor. Como eu falei com o senhor no privado aí, né? Eu agradeço o senhor pela oportunidade de estar aqui conosco. De fato, os dias, infelizmente, está sendo muito corrido, mas obrigado por essa oportunidade de estar aqui conosco, tá? Eu quero que o senhor... Eu agradeço a oportunidade aí por ter nos considerado, né? E o tempo é difícil, mas como você falou, o reino de Deus deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Graças a Deus. Eu quero que o senhor faça uma apresentação, e dentro da apresentação, para os irmãos te conhecer, tá? O senhor fala também do seu canal, porque o seu canal é maravilhoso. Amém, obrigado. Tá bom? Fique à vontade. Amém. Bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos, eu tenho um canal chamado Vamos Ver, Prof. Marcos, onde eu desenvolvo um trabalho há 1 ano, 2 anos mais ou menos, de cunho teológico, sobretudo apologético. O objetivo primordial dele é defender as escrituras sagradas e, na medida do possível, nós estudamos, né? Eu me esforço, me dedico, e quando eu tenho um tempinho, eu posto alguns vídeos lá no canal, 2, 3 vídeos por semana, quando eu consigo ter tempo, e o objetivo é esse, pregar a palavra do Senhor. Eu tenho algumas formações, mas vou sinteticamente passar para vocês. Eu sou formado, graduado em letras, português e inglês. Também tenho várias especializações. Sou pós-graduado e especialista em literatura comparada. Também sou especialista e pós-graduado em língua inglesa, em idiomas. Tenho pós-graduação também em teologia. Estou terminando neuropsicologia e tenho várias outras coisas, mas o mais importante do meu título é cristão, o maior título da vida cristã. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero desde já pedir perdão, tá? Se eu errar alguma coisa, quando a gente fala com o professor, né, de língua portuguesa, tem que ter cuidado. E só fazendo uma correção no início, eu não sou professor, pastor. Muita gente diz, é o pastor Marcos, e eu sou professor. Minha chamada é mais de lecionar mais. Né? Glória a Deus. Que benção. Professor, então vamos lá, vamos começar, tá? Os irmãos que vão chegando aí, vai dando a paz do Senhor para a gente conhecer, tá? Se o senhor tiver como aí, pastor, professor, compartilhar, compartilhe, fica à vontade, e vamos lá, vamos trabalhar para Jesus. Olha, o tema hoje, pessoal, ele é muito interessante, né? Eu confesso que até para procurar aí na internet, né, na plataforma YouTube, é difícil demais, né? Mas é um tema muito interessante e eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante aqui hoje. Mas, a princípio, eu quero fazer uma pergunta para o professor, né? E a gente vai interagir juntos, também com o pessoal que vai entrando aí. Professor, o que é ateísmo? Para todos aí os leigos, para os irmãos aí entender. Fica à vontade. Amém. Como a proposta é falar sobre o ateísmo, né, ou ateu, para ficar mais objetivo, eu sou muito sistemático, então eu vou delimitar a pergunta em 2 ou 3 momentos para que você, internauta, que depois for assistir essa live no canal do irmão, ou possivelmente, se o irmão fornecer, eu possa repostá-lo no meu canal. Então,
por definição, por a questão, eu vou começar do ateu para o ateísmo, para que você possa entender. Bem, a definição etimológica do termo ateu, ela é uma palavra grega, atheos, é a fusão ou união de dois termos, do prefixo a, negativo, que quer dizer não ou ausência, com o termo theos, que quer dizer Deus. Sem Deus, sem deuses. Ou uma outra alternativa, ausência do divino ou do transcendental, que historicamente representava, na verdade, desprezar ou negar os deuses. E por que eu digo assim, historicamente, representava desprezar ou negar os deuses? Porque a definição que temos hoje do ateísmo como conhecemos, ela é um pouco distante do que ela representava, até mesmo para os primeiros filósofos antes de Cristo, que é os filósofos pré-socráticos, que eles, de fato, foram considerados ateus. E eu vejo muita gente hoje em dia se denominando, se autodenominando como ateu, e um filósofo ateu pensando que os filósofos do passado, historicamente, eram todos ateus, e ateísmo, como conhecemos hoje, não se tinha em si, né, em essência. Claro que poderia ter ateu, mas não se via, não se tem nenhum registro histórico de alguém que dizesse eu não creio em Deus, como conhecemos hoje. E quando eu falei de definição histórica, eu falei que ateu representava desprezar ou negar os deuses. Para o leigo que não conhece, historicamente é conhecido na literatura greco-romana, na literatura de uma forma geral, como o primeiro ateu do quinto século antes de Cristo, o poeta e filósofo grego Diágoras, por ele ter se posicionado contra as práticas ritualísticas da religião grega. Ele, na verdade, criticou os mistérios de Eleusis, que eram, na verdade, ritos de iniciação ao culto das deusas agrícolas. Se eu não estiver enganado, era Deméter e Perséfone, é alguma coisa assim, mais ou menos. Então, por criticar, ele foi considerado ateu, por criticar essa prática de iniciação a um culto dos deuses, do trovão, da chuva, da agricultura. Então ele foi considerado ateu. E muita gente pensa que ele é o primeiro ateu. Não, ele era o primeiro ateu por criticar os deuses agrícolas. E não por criticar Deus ou por não acreditar em Deus. Não, não, não. Ateu, nesse século V a.C., era só nessa vibe de criticar a moralidade desses deuses ou a efetividade deles. Será que esse Deus faz isso, o Deus trovão? Isso os filósofos foram os primeiros a pensarem racionalmente e dizer, eu acho que isso não existe não. Mas não é histórico dizer que Demétrio e tantos outros eram ateus no sentido literal, como vemos hoje. Não cremos em Deus. Nós não cremos, não. Eles não acreditavam nos deuses. É tão provável que existem vários relatos históricos, como eu sou professor de literatura comparada, sou especialista nessa área de literatura, nós temos também, que eu me lembro, no século V a.C., o filósofo ateniense, muito conhecido, que muita gente cita ele, Sócrates. E Sócrates, ele foi um dos fundadores da filosofia ocidental, e ele foi perseguido, veja só, ele foi perseguido e condenado à morte por sua filosofia de pensar, de fazer as pessoas pensarem, e por questionar os deuses. E por não ter dado, de fato, a devida credibilidade, relevância, importância aos deuses, e por não ter dado esse prestígio de relevância, ele foi acusado de ateísmo por uma palavrazinha conhecida como impiedade. E o que era ser condenado por impiedade? Ele é ateu. Por quê? Porque ele não crê em Deus? Não. Ele acreditava em Deus, sim. Não existe nenhum relato histórico, arqueológico, que comprove que Sócrates e os outros eram ateus no sentido que conhecemos hoje. Que muito ateu tenta fazer de forma falaciosa e enganar os leigos e dizer nós vamos fazer como Sócrates e tantos outros que eram ateus não acreditavam em Deus. Não, não, não. Ateu sincero e ateu consciente, ele nunca vai se utilizar de uma falácia como essa de Sócrates, porque Sócrates ele foi condenado à morte porque ele não considerava adequadamente as obrigações cívicas da época, que era chamada condutas religiosas públicas, que deveriam ser cumpridas. Então, nesse quesito, ele foi, de fato, morto
E eu posso até definir, delimitar sinteticamente em 4 momentos os tipos de ateus. O primeiro ateu eram os ateus antes de Cristo, pré-socráticos, antes de Cristo, todos os que de alguma forma rejeitavam os deuses arcaicos, grecos, não romanos ainda, mas gregos, e as divindades. Todo mundo que criticava os deuses gregos eram considerados ateus. Esse é o primeiro momento. O segundo momento eram todos aqueles que negavam a adorar os deuses greco-romanos, que foram considerados ateus. Inclusive, os cristãos, a gente sabe historicamente, eles foram executados pelos romanos por se negarem a adorar aos deuses pagãos, já que os judeus eram monoteístas ou antipoliteístas. E na terceira parte, existia uma parte do século I depois de Cristo, que foi todo aquele, historicamente, que deixou, ou melhor, todo aquele que tinha uma crença individual em qualquer deus, qualquer divindade. Essa pessoa foi considerada e classificada como ateu. E, por fim, no quarto momento, depois do século XVIII, se não estiver enganado, começou a surgir ateus declarados, como conhecemos hoje, que não apenas rejeitava os deuses greco-romanos, mas qualquer outra divindade. Isso é chamado de ateu historicamente. Já o ateísmo, que é, na verdade, a ausência de fé suficiente na existência da divindade, e vou dizendo logo para você que está nos ouvindo, não na ausência de crença. Isso mesmo, vou repetir. Ateísmo não é ausência de crença. Não, não. Qualquer definição que você vê nesse porte está errada, equivocada. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu estou falando aqui é fruto de uma pesquisa que eu tenho, que eu vou divulgar lá ano que vem, em um livro, né? Tudo que eu estou falando aqui é o que eu conheço e pesquisei sobre ateísmo. Não vou dizer o título, nem o subtítulo, para ninguém pegar e fazer um plágio, né? E é um título bem exclusivo, e depois os irmãos vão saber, inclusive o nosso irmão aí, e tantos outros ano que vem, se Deus me permitir e tiver tempo. Mas a definição que eu deixo bem clara é o seguinte, que ateísmo é a ausência de fé suficiente na existência da divindade, não a ausência de crença. Uma vez que o ateísmo é uma crença que eles, ateus, creem e se alimentam. E eu creio que eles têm fé na sua crença, porque talvez o internauta ele possa até achar estranho dizer aqui que o ateu tenha fé, mas fé parece algo exclusivamente e puramente religiosa, mas não é bem assim. Vamos entender 2 momentos para que você possa compreender. O cristão crê ou tem fé que Deus é real, que Deus, de fato, ele é o criador do ser humano. E isso não é fruto da mente humana, mas isso é um posicionamento teísta. Nós cremos nisso. Beleza, sim. Ele crê, ele tem fé. Já, por outro lado, o ateu crê que Deus não é real e que ele, Deus, foi criado pela mente do ser humano e isso é fruto da mente humana apenas. Assim, tanto o teísta, que é eu e você que cremos em Deus, como o ateísta tem crença ou tem fé. Até porque, para se negar ou até mesmo afirmar algo, devemos, no mínimo, crer no que dizemos ou cogitamos. Isso é ter crença ou ter fé no que defendemos, isso é lógico, e isso de fato é básico. O ateu possa até não querer depender da fé, mas da crença jamais. Dizer que não crê em nada é ter uma personalidade dúbia, é ter uma personalidade, na minha visão, imatura psicologicamente e nihilista. Por que eu digo isso? Porque se o ateu não quer crer no que diz, então ele não tem fé no que fala. E se ele crê, então ele tem crença. Assim, ateísmo não seria, repito, a ausência de crença na divindade. Poderia ser de fé. Logo, o ateísmo é uma crença. Eles têm a crença de que Deus não existe, pois não tem fé suficiente para enxergar, não é para ver, é para enxergar aquilo que a maioria não faz nem esforço. É mais ou menos isso. Muito forte. Muito forte, muito interessante. Quando a gente vê um dom que Deus dá, né? Não só dom, mas o esforço no estudo a respeito de algum tema. Professor Marcos, eu fico muito feliz, porque a gente já trabalhou aqui com vários irmãos bereanos, né? Do Brasil e fora do Brasil, e a gente gosta de trazer homens, assim, de Deus, e com alto nível, assim, de capacidade intelectual.
Então, é muito interessante isso aí. Eu aprendi muita coisa aqui só de ouvindo, né? Isso é exclusivo do meu livro, viu? Glória a Eu estou Deus, aí, ó. compartilhando em exclusividade algo no seu canal, que eu ia postar primeiro no meu canal. Mas como o Que irmão chamou... oportunidade. Não, e detalhe, cabe ressaltar uma coisa, o senhor tinha feito um pedido aí, e depois o senhor pode gravar, né? Pode salvar, editar, fazer alguma edição e colocar no seu canal, sim, com certeza, tá? Vou fazer isso, então, obrigado. Deixa eu falar para o senhor. Então, vamos lá. É interessante, pessoal. Então, aí vocês aprenderam já que, de fato, os ateus que falam que não tem fé em Deus não tem mesmo, né? Nesse sentido de como nós cristãos. Mas eles têm algum tipo de fé em não crer em nada. E detalhe, a maioria dos tais, que pelo menos eu conheço, eles vai fazer da mesma forma que os cristãos. Porque os cristãos, eles estão constantemente pregando que Jesus ele veio na Terra, pisou na Terra para salvar, que ele morreu na cruz. E os ateus, né, que se titula assim, nessa religião aí, vamos dizer assim, até mesmo oculta em alguns detalhes, eles estão em todos os lugares pregando ao contrário dos cristãos, ao contrário de qualquer outra religião. É muito perigoso, né? E para tanto, você está no canal certo, né? Depois você vai estar vendo também o canal do pastor Vamos Ver, do professor Vamos Ver lá, né? Canal abençoado. E isso é muito interessante, porque a gente vai trazer aqui argumentos, né? Alguns conceitos, algumas estratégias, até da parte de Deus, para que você também tenha posicionamento. Porque, detalhe, o professor, eu creio que vai concordar comigo, esses homens e essas mulheres que falam que não creem em Deus, etc., e têm essa fé firme no seu posicionamento, eles estudam a Bíblia. Eles estudam os cristãos, né? Eu conheci dois. Na verdade, os ativistas, os militantes, sim, são os mais que estudam, não para conhecer e mudar ou transformar sua vida, mas apenas para encontrar o hiperliteralismo, que é o literal. Eles leem o literal para confundir crentes leigos na palavra. Por exemplo, se você crê algo na palavra, a Bíblia diz, se tu creres em mim, o que pedires eu farei. Aí a pessoa bota um cara lá aleijado, né? Ou cego, ou qualquer outra coisa, e convida um cristão para ir lá. Diz, ora, tu não crê em Deus? Crê, pronto. A palavra está dizendo se crê. Tu não acredita nas palavras de Jesus? Crê. Então faz uma oração para ele ser curado? Aí ele, não, mas não é assim, gente, então tu não crê. Então esse Deus não funciona. Então eles querem usar o literal, o hiperliteralismo. Não entendem como é o procedimento, não é quando eu quero, tem ainda um procedimento segundo a vontade de Deus, se as minhas palavras estiverem em vós, e isso não é em tudo, ele não diz assim, todas as coisas que pedir, ele diz em tudo que você pedir, eu farei, em tudo, não em todas, em tudo subentende, em tudo em um momento específico, em relação ao evangelho, em relação à eclesiologia. Está precisando para que ora, a oração do justo pode em muitos seus efeitos, e não ao meu egoísmo, de ser uma coisa, um condão mágico, uma questão mágica. Pediu, se faz, para o bel prazer. Eu quero um carro, então, eu quero achar uma mala de dinheiro. Coisas fúteis, não é para mim, é para o reino de Deus. A intercessão é justamente aí. Então, os militantes, infelizmente, eles se utilizam dessas pessoas leigas para confundir. Eles, de fato, são militantes. Eu converso com um ateu normal, ateu tranquilo. Já conversei com dezenas de ateus, e para o reino e glória de Deus, acho que uns 8 a 10, mais ou menos, no máximo 10, se convenceram e se converteram posteriormente, depois de uma longa caminhada de 5, 10 anos, na minha jornada de pregar a palavra de Deus de cunho teológico, voltado ao ateísmo. Então, nós temos que ter muito cuidado, o cristão tem que ler a palavra e, mais ainda, vivê-la. Amém? Exato. Amém. E, de fato, verdade. E eu estava dizendo algo interessante, professor, porque eles estão em todos os lugares, né? Talvez nas igrejas eles não têm ainda tamanha audácia, né? Ou estão ali ocultos, mas eu tive a oportunidade de conhecer dois muito inteligentes, por sinal, professores, né? Estudado, fez mais de uma formação, e eles eram, vamos dizer assim, tão fanáticos, né? Eles eram tão insistentes que a maioria desses dois que eu conheci, tá, irmãos? Não estou generalizando. A maioria deles não conseguia dar aula
todo dia tinha que falar alguma coisa contra a nossa fé, né? Tentando sair da matéria a qual eles estão ali sendo pagos para fazer, né? Da aula, para falar alguma coisa, para debochar e etc. Teve um desses dois que todo ano que a gente faz, que eu trabalho de segurança, de 2 anos eu faço a reciclagem. E toda vez que a gente vai lá para assistir a aula dele, ele pega a Bíblia, joga a Bíblia no chão, aí tenta usar a Bíblia só para distorcer. E, detalhe, quando eu era adolescente, esse foi um dos professores que eu conheci, né, que eu nem sabia que existia ateus e etc. E eu tentava ouvir os argumentos dele e era muito forte, né? E eu tinha muito pouco conhecimento. Aí o que eu fiz, professor Marcos? Fiquei calado. Eu fiquei calado. Você sabe, né? Mas isso me deixou bastante triste, porque eu falei, meu Deus do céu, ele está debochando, ele está zombando, eu tenho certeza que Deus existe, eu tenho experiências com Deus, mas como é que eu vou falar para ele, sendo que ele é muito inteligente, né? Aí eu fiquei com aquele medo, e fiquei pedindo, né? Deus, eu fiz igual o senhor no seu testemunho, no seu canal, o senhor começou, além de tentar entrar devagarzinho no seu amigo, né? Conversando com o seu amigo, o senhor também orou. Eu comecei a orar, Deus, traz uma experiência para ele, mostra para ele em sonho, aparece um anjo para ele, alguma coisa. E isso mexeu comigo. E de lá para cá, professor Marcos, e irmãos que estão nos ouvindo, eu comecei a cada dia mais fazer o quê? Estudar mais a palavra de Deus, né? Estudar afinco, estudar a respeito disso, de ateísmo, de outras religiões. Eu tenho livros aqui de várias denominações, estudo bastante. E eu tive uma oportunidade de conversar com esse segundo professor, já com muito mais solidez na minha fé, né? E detalhe, irmão, eu quero passar para o professor, porque detalhe, a verdade, ela sempre é mais forte. Sim. A verdade sempre prevalece. Então, nós sabemos, professor, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, não está aqui na planilha aqui, que eu ia fazer a pergunta, mas só um extra mesmo. Como, professor, trazer isso, essas verdades, qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas, para todos os irmãos? Porque, como eu disse, está em todos os lugares essas pessoas, e eles não creem. Se eles não creem, e eles têm alguns argumentos, entre aspas, para apontar, talvez argumentos difíceis de lidar, como trabalhar com isso, né? E dentro disso, nós sabemos o que eu estava dizendo agora. A verdade por exemplo, nossa crença na Bíblia, a palavra de Deus. Então, essa verdade, através da ajuda do Espírito Santo, vai nos fazer ter êxito e não ser envergonhado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Amém. Pergunta muito pertinente, muito importante. A gente falar sobre tentar falar com um ateu, ou um ateu, de fato, porque existem alguns níveis e tipos de ateus. Existe aquele ateu que é tranquilão, simples, que ele só não crê em Deus. Pronto, ponto final. Ele não vive no delírio mental, uma neura mental de querer te convencer que Deus não existe. Existe apenas o ateu do lado negativo, que nega. Existe o ateu que nega para afirmar que está negando que ele não existe. Traduzindo, existe o ateu A, de negação, que não crê na existência e ele vive tranquilo com isso, de boa, não fica infernizando a vida de A, B ou C. E existe o militante. O que é o militante? O militante é aquele que tem o ônus da prova de que vai provar para você que Deus não existe. Vai tentar. E não se pode um ateu provar que Deus não existe. Ele pode especular, ele quer dar o ônus da prova. Então, para você, veja os dois níveis. O que não crê em Deus e está vivendo tranquilamente, esse você possa chegar junto, de forma simples, humilde, não desprezando ele, porque quando a gente estuda sobre ateísmo, o ateu em si, não é para discriminar a pessoa, mas falar sobre sua crença que ela é limitada. Só a nossa crença que responde às perguntas principais, que é feita e cogitadas filosoficamente, historicamente. De onde viemos, quem somos e para onde iremos. E como tudo começou. Só o cristianismo, só a Bíblia dá essas respostas convincentes. Não tem ciência que mostre isso.
Não tem sistema filosófico que possa responder isso. Então, se um cristão ele for pregar ou falar para um ateu militante, tipo, desses que tem canais no YouTube, desses que são doentes, nem vá, você vai perder seu tempo. Você perde seu tempo debatendo com pessoas que já têm sua mente já preconceituosa pela nossa fé, e eles procuram discriminar, ironizar a minha e a sua fé por meio do que cremos na palavra e em Deus. Então, eles vão estudar milimetricamente a palavra. Não pense que ateu é burro, não, que você está enganado, certo? Ele conhece muito bem a palavra, conhece muito bem no sentido de explorá-la, não de entendê-la, porque isso já é outro viés. Eles são hiperliteralistas. O que quando eu digo hiperliteralista, lê o que está aqui e querem aplicar como se está aqui. Acabou. Ponto e vírgula. Ó, aqui disse isso, tal, tal. Tudo que pedires em oração, crente, tal, tal. Ó, aqui pede isso, recebe. Não é assim que funciona, não é essa mecânica. Então eles vão. Como é que eu posso orientar uma pessoa que é ateu normal com sua vida? Eu questiono quando a pessoa é ateu, mas ela não é militante nem ativista. Quando é militante e ativista, eu digo assim, tchau, vá com Deus. Jogue suas fichas onde você está acreditando que não existe. Eu fico de boa. Eu não perco tempo com ativista. Não perco tempo, eu não debato discurso. O meu discurso não é com ativista, nem com militante. Eles já são problemáticos, eles são irônicos, eles desprezam, eles perseguem e tentam de toda forma ter o suposto ônus da prova que não tem. Como é que eu provo Deus? De várias formas. É fácil? Não, é complicado, depende. Você pode mostrar Deus na sua vida para um ateu. O que ele já fez. O único livro que transforma as pessoas é o livro sagrado. É esse livro aqui. Pessoas que estão dentro, detentos, estão na prisão, gente que estão aí. Você lê, prega a palavra, todos vão se converter? Não, claro que não, não pode. Nem se imaginaria isso. Longe disso, porque existe o livre-arbítrio. O bom da vida é isso, o livre-arbítrio que é perigoso, o arbítrio livre. Porque o ser humano ele tem escolha. Se ele tem escolha, então ele vai escolher crer ou não. Mas o único sistema que me dá condições de saber, não somente aqui nesse local, no presente, mas na eternidade, jogar suas fichas de que Deus não existe, é dizer que não existe Deus, que minha vida, se Deus não existe, tudo é válido. Como Dostoiévski, como outros aí filósofos perguntaram, falaram, questionaram. Então, se Deus não existe, tudo é válido, não. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, um ateu, mentalmente, ele vai pensar, e se Deus não existe, então não existe inferno, não existe céu, não existe demônio, não existe nada. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Olha só o perigo. Se todo mundo pensasse como um ateu, quem é que ia confiar em alguém nesse porte? Tu confiaria? Não, eu não me confiaria. Agora, nós, cristãos, seguindo a palavra do Senhor, vivendo a palavra de Deus, a gente prega a palavra e aí eu questiono o ateu. Por que você não crê em Deus? Me dê seus motivos por que você não crê em Deus. Eu não creio por conta disso. Pode ter certeza, 90% de todos os questionamentos de ateu, que a minha pesquisa, ano que vem, se Deus quiser, as pessoas que não tiver acesso vão entender, todo ateu, 90% no mínimo, é uma frustração na petição. É uma frustração com Deus. Minha mãe estava com câncer, pedi a ela, a Deus, não fez nada. Meu filho estava com uma doença, pedi a ele, não aconteceu. O fulano tem um trauma, são chamadas feridas. Feridas, chamadas feridas. Das temáticas do meu livro é chamado Feridas. Então, por uma ferida, a pessoa se torna ateu. E existe muita militância em faculdades. Eu fiz letras, uma faculdade presencial, minhas faculdades que eu fiz e pós-graduação, em sua maioria, todas elas foram presenciais, e a gente via militância dos professores, questionando a fé, tirando onda. Quando pegava um cristão preparado, eu era o menos preparado da turma, mas mesmo assim eu me posicionava e dizia, o teu Jesus curou o cego na entrada de Jericó, o outro na saída, quem é que está certo? E eu dizia, o senhor está ironizando porque o senhor não entendeu ou porque o senhor é incapaz de enxergar uma verdade? É impossível, ele dizia. E é impossível, o senhor acha que é impossível? E se eu lhe provar que o senhor está enganado? E se eu lhe provar que você está equivocado? Eles, me prove. Ele disse, olha, cuidado, você está pegando um instrumento que você não entende. Quando diz no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, que diz que Jesus curou na entrada de Jericó e o outro na saída, é porque existia o velho Jericó e o novo Jericó. Então, na perspectiva de um autor, na hora que ele está curando na entrada, na outra na saída. Então, acabou-se. E arqueologicamente você pode provar isso aí, historicamente você pode comprovar. E ele ficou assim todo perdido, porque eu tinha argumentos para ele. Mas para um cristão leigo, que só tem uma leitura superficial, a crise de papagaio louco, só escuta o que os outros falam, pregam e não pesquisa, não afunilam. Eu sou crente desde criança.
mais de 3 décadas sendo cristão, lendo a palavra todos os dias, dezenas de vezes já li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mais ainda o Novo Testamento. Eu leio, eu estudo, eu me aprofundo para eu entender o que está ali. Quando eu não entendo, eu deixo reservado essa pergunta, essa dúvida. Ter dúvidas é natural. Duvidar, não. O cristão pode ter dúvidas? Claro que sim. Nós sabemos tudo? Não. Então, a recomendação que eu dou para um cristão é, você não sabe tudo, então diga para o outro, eu não sei todas as coisas, eu não tenho todas as respostas, mas o que eu sei eu vou compartilhar com você. Você permite abrir seu coração? Sim, beleza. Mas não faça isso com ativista e militante, que é perca de tempo, em sua maioria. Glória a Deus. Professor, que Deus te abençoe. É isso mesmo, exatamente, queridos. Muito tremendo o que o professor está me dizendo, né? E aí eu estou me lembrando de muitas coisas, mas eu quero dizer para vocês alguns pontos que ele aí falou que me chamam muita atenção. O primeiro deles se você quer, entre aspas, defender sua fé, né? Vai com amor. Primeiro ponto. Vai com amor, não vai para debochar, não vai para ele ficar mais nervoso com você, com ódio, né? Vai com amor. Ateu é muito sentimental, pode ser certeza. Eles são durões, mas são sentimentais. Se você chegar com amor, com carinho, com desejo de mostrar sua visão, sua experiência, viva a palavra primeiro antes de pregá-la. Eu tive a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de falar com esse segundo professor aqui de Cuiabá, né? É a capital de Mato Grosso. E eu louvo a Deus porque ele falou horas, umas 2, 3 horas, debochando, falando algumas coisas, usando algumas coisas da Bíblia para... É modinha agora, é modinha. Entendeu? Para sua aula, e eu só observando aquilo ali. Aí depois o Espírito Santo foi tocando meu coração, e parece que o próprio Espírito Santo nos impulsiona a falar assim, ó, pregue para ele, né? Talvez ele nunca vai entrar na igreja, mas aqui, ó, do mesma forma que ele está dentro de uma sala de aula, impróprio para falar daquela coisa ali, né? Porque ele era para dar aula no setor onde que ele foi pago. Já que ele está ali nesse sentido, né? Deus também te trouxe ali, talvez, para você ser um canal de bênção, para pregar a verdade e essa verdade libertar ele. Então, seja usado nesse sentido. E eu chamei ele no intervalo, professor Marcos, conversei com ele cerca de 15 minutos. Ele falou umas 3 horas. Eu conversei com ele cerca de 15 minutos. Fiz algumas perguntas, interagi com ele e ele não teve argumento para a glória de Deus. Não teve argumento em tratar, a ponto de que 5 pessoas que estavam no intervalo conosco na sala de aula, eles olharam aquilo ali e tinha 3 crentes no meio, cristãos, e começaram também a pegar esse ânimo, né? E ele não teve argumento. Depois, eu fui embora, e aí que ele tentou falar alguma coisa, mas a gente já tinha ido embora. Mas eu olhei para dentro do olho dele e preguei com amor, com o poder de Deus, né? Que sair com... Você... É igual o pastor falou, espírito, né? É igual o professor falou, você falar com autoridade, né? Falar com a direção do Espírito Santo e com amor. Pois bem, outra coisa que me chamou atenção, que eu ressalto aqui para os irmãos, a nível de aprendizado, é que o professor falou, a maioria desses ateístas, eles já teve algum tipo de frustração, e nessas frustrações, eles bloquearam o seu coração, trancaram o seu coração, e por isso eles querem de tudo rebater, falando que Deus não existe. Dentro disso, eu posso falar para vocês uma experiência rápida, que aconteceu comigo, professor. Eu fiz um evangelismo, eu e mais um diácono, na época nós era diácono, né? E no sétimo dia, eu ia fazer esse evangelismo no centro da cidade, lá onde eu morava, e o Espírito Santo falou assim, ó, para a moto, né? Para quem acredita, amém. Para quem não acredita, amém. Fazer o quê? E aí, para a moto. Eu parei a moto antes de chegar no centro, pela primeira vez dos 7 dias, e o Espírito Santo tocou no meu coração para mim pregar, evangelizar para uma mulher que estava, como eu posso dizer, vendendo o corpo para aqueles caminhoneiros, né? Ficando ali, querendo alguma coisa com eles, etc. E aí eu conversei com ela. Mas o diácono, eu falei assim, diácono Jefferson, fica em espírito, fica ligado, em oração. E quando eu cheguei perto dessa mulher, eu falei assim, boa noite, senhora. Ela já me xingou de tudo que é nome, xingando. Eu não quero vocês aqui, não. Eu odeio cristão, eu odeio crente. Eu falei, misericórdia. Eu falei, não, deixa eu conversar com a senhora, posso conversar? Não, me chama de senhora. Eu falei, tá bom, deixa eu conversar com você. Resumindo, essa mulher estava com muito ódio,
estava possessa de demônios. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também, porque uma coisa existe aquele tipo de ateus que de fato endurece o coração, etc., até sem ajuda de demônios. É porque não quer mesmo. Eu creio que a militância, eu creio que seja um empurrão do inimigo e dos demônios que querem fazer de toda forma porque a pessoa não venha a crer. Então, eles não se satisfazem. Eu já peguei só lá no lhe interromper, e já lhe interrompendo, eu conversei com um ativista, eu tive o prazer de conhecer uma ativista que tinha pelo menos me respeitava. E eu conversei com ele, disse, olha, pronto, você quer dizer que Deus não existe? Eu creio que Deus não existe. Eu disse, eu vou provar para você que você não é só você que está com você. Tem coisas espirituais dentro de você que estão te guiando para você alimentar isso. Eu disse, duvido, disse, vou lhe provar. Me prove que Deus não existe? Ele disse, vou lhe provar. Assim, ele falou tudo, tal. Eu disse, pronto, tá certo, Deus não existe. Ok, eu não creio mais em Deus. E você vai continuar com a sua militância? Vou. Então, por que você não finaliza a conta? Se Deus não existe, beleza, e daí? Terminou? Você vai continuar? Não, você vai perder tempo o quê? Investindo para dizer que Deus não existe. Se fosse só esse motivo de dizer que Deus não existe, e aí, o que é que tem mais depois? Se a minha satisfação é fazer com que o outro não creia em Deus, qual é a intenção disso? Então a gente tem que pensar nisso, é uma ação diabólica. Não é de somente apenas dizer que Deus não existe, eu quero provar, eu quero mostrar que Deus... Tu vai perder tempo. Tu vai perder tempo. Meu irmão, você crê em Papai Noel, irmão? O senhor? Não. Você vai ficar forçando os outros a crer que Papai Noel existe? Você crê em fada do dente? Não. O senhor vai falar que fada do dente não existe para as pessoas? Sabe por quê? Porque não existe. Tu vai perder tempo com uma coisa que não existe? De fato. Mas se o ateu perde tempo com uma coisa que existe, significa que existe, meu irmão. Isso é a maior prova que Deus existe. Porque verdade, se o ateu não... Olha, isso é uma filosofia que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem. O ateu de verdade, o ateu de verdade no sentido de não incomodar a fé do outro, ele diz, não, eu não creio, eu tenho minha frustração, tal, percebi, talvez um dia. Se eu fosse virar ateu, meu irmão, eu jamais viraria ateu. Eu ficaria, no máximo, ser um agnóstico, no máximo, um agnóstico. Mas jamais ateu, que isso aí é suicídio. Suicídio, de toda forma. Mas o ateu em si, quando eu conversei isso para ele, ele olhou e disse, estou entendendo, eu não consigo parar de provar, tentar provar que Deus não existe. Então você está perdendo tempo com uma coisa que existe. Você não ia perder tempo dizer que Papai Noel não existe. Fada do dente não existe porque eles não existem. Você não ia perder tempo com uma coisa que não existe. E só se perde tempo com uma coisa quando ela existe. Forte demais. Professor, detalhe, continuando aqui esse pequeno testemunho, e aqui resumindo, né? Essa mulher xingou a gente, e aí eu falei com ela, mas por que a senhora está com ódio da gente? Por favor, a gente está aqui com amor, pregando a palavra, de madrugada, poucos fazem isso, por que você está com esse ódio? Ela falou assim, eu odeio cristão. Aí eu falei, mas por que você odeia? Aí o diabo, eu falo sem erro, o enganador, professor, irmãos, ele falou mentira no começo para a gente ficar perdido. E depois, no final da conversa nossa, Deus não permitiu que essa mentira continuasse. E ela teve que falar a verdade, e aí eu entrei com a palavra. Pois bem. Amém. A mentira foi o seguinte, ela era cristã, ela era crente, já foi crente, diz ela que era de subir no monte, que era de jejum, que era de pregar, de revelação, etc. E aí, na igreja dela, Deus usou uma pessoa para falar que o irmão dela não ia morrer, sendo que o irmão dela, ele era viciadíssimo de droga e estava 40 dias internado na UTI devido a essa droga maldita, né? E aí o profeta, na igreja dela, falou que ele não ia morrer. Ela falou esse argumento, essa mentira. Aí depois, em uma outra igreja que ela visitou, falou a mesma coisa, que não ia morrer. Aí morreu. Aí ela falou assim, que Deus de amor é esse? Que deixou o meu irmão morrer? Aí eu fiquei perdido. Mas só que aí o Senhor colocou no meu coração, falou, fala com ela, né? Que se foi profeta que falou e morreu, é um profeta mentiroso, falso profeta. Já que ela conhece a Bíblia, tá claro, acabou o assunto. Mas no final da conversa, para a gente resumir, o que aconteceu, professor? Foi pior ainda. Aí, eu louvei a Deus. Por quê? Ela, como cristã, ela que tinha comunhão com Deus,
Deus usou duas pessoas para falar com ela. A primeira pessoa foi uma senhora e falou com ela assim, assim manda dizer o Senhor para você, não pare de orar para o seu irmão, ele vai morrer. Para de orar para o seu irmão, ele vai morrer. E ela foi, quebrou a igreja dela toda, desviou da igreja, porque ela falou assim, que Deus é esse de amor se ele morrer? E na outra igreja fez a mesma coisa, Deus confirmou. E ela continuou querendo mandar em Deus e morreu. Aí ela foi, quebrou as duas igrejas e desviou, e hoje ela serve a magia negra. Ela falou assim, eu sirvo a magia negra. Olha para você ver. Então é uma das frustrações, bem clara aqui dentro de um testemunho breve, que ela hoje, ela não crê em Deus devido a isso aí, né? E sendo que a Bíblia é muito clara. Outra coisa que me chama atenção, e tem muita gente participando conosco, vou tentar ler um pouquinho depois, rapidinho, mas outra coisa que me chama atenção, professor, é que é igual o senhor disse, respostas, a maioria, ou todas as respostas relacionadas à fé, está na palavra de Deus. E eu conversando com alguns homens, como esse professor aí, que era ateu, né? Quando chega no ponto que está na palavra, ele não tem argumento. Ele não consegue sair. Aí ele fala assim, mas eu não sei. Nem a ciência sabe. Pois bem, eu falei, a ciência não sabe, o senhor não sabe. A palavra de Deus está clara aí, né? Agora eu quero que o senhor finalize aqui na conversa, mas antes eu vou ler os comentários dos irmãos, mas com a seguinte pergunta. O senhor chegou a conversar a respeito, por exemplo, em uma conversa com esses ateus, o senhor já teve mais oportunidade que eu, né? Conversar com 8, quase 10. Que eu convenci, né? Eu conversei com dezenas de ateus. Agora, os que se convenceram e se converteram foram no máximo 10. 8 de certeza e 2, eu não sei se ainda estão no caminho do Senhor. Irmãos, isso é motivo de nós dar glória a Deus. Que lindo. Glória a Deus por isso. Se fosse um, já era... É maravilhoso. Exatamente, com certeza. Né? Isso é louvável. Então, professor, não sei se eu na conversa eu já teve a oportunidade de falar a respeito, por exemplo, se eles afirmam, entre aspas, que não crê em Deus, mas o que eles podem explicar a respeito, por exemplo, de demônios, né? Quando usa... eu já vi isso, não só em igreja pentecostais, tem muita gente que fala assim, não, isso é de igreja pentecostal, não. Porque isso está na Bíblia, né? Está na Bíblia. E outra coisa, a gente vai visitar, um exemplo, no hospital manifesta demônio. Qualquer lugar onde tiver um crente firme com a fé, manifesta. Qual que é o argumento? Você já teve essa oportunidade de conversar a respeito disso? Porque uma criança, eu já vi uma criança levantando uma geladeira com a mão. O que é que você pode dizer? Ótima pergunta, na verdade, e vai parecer até estranho com o que eu vou afirmar aqui. Queria muito, eu tenho alguns desejos que eu vou falar ao longo da nossa entrevista. É o seguinte, eu concordo quase que plenamente, quase que totalmente com os ateus, calma, quando eles vêm dizer sobre os demônios, que não existem. Oxente, quando se trata de igrejas neopentecostais que brincam com demônios. Eu falo com o ateu e digo, olha, eu concordo plenamente com você, que isso aí é charlatões, brincando com a fé dos outros, faz manifestações diabólicas. Acho que 90% dessas manifestações, se não for mais um pouquinho, não sou Deus para saber tudo, mas 90% dessas manifestações, dessas igrejas, me perdoe se você faz parte dessas igrejas neopentecostais, não confunda com pentecostais, certo? Isso não é uma característica da nossa igreja. Existem demônios? Sim. Ateus não creem, beleza? Eles vivem no monismo filosófico. O ser humano é só uma unidade. É só matéria e acabou. Não tem nada intangível, no caso, a alma ou espírito. E espírito. Então, falar sobre demônios para ateu é uma piada. Eles vão tirar onda. Eles vão se utilizar de pessoas frustradas em igrejas neopentecostais. Igrejas como a de Macedo, igrejas como R.R. Soares, igrejas como Valdomiro Santiago, Agenor Duque, tantas essas igrejas que ficam brincando com demônios. Eu, se fosse ateu, olharia e dissesse, isso é tudo mentira, e eu concordo plenamente. Tudo não, a maioria, 90% ou 95%, não escapa. Agora, quando se trata de manifestação diabólica, que a cada dia que se passa acontece, mas
de formas isoladas. Quem busca, você vê como você teve uma experiência com uma pessoa que tinha manifestação diabólica. Eu queria muito que um ateu tivesse, de fato, uma experiência diabólica. Eu queria muito, porque quando ele tivesse uma experiência diabólica, ele ia querer buscar o lado do bem. Eu queria muito, eu já falei isso muito com ateus, dezenas e dezenas de ateus. Você não imagina quantos tipos de ateus que eu já dialoguei durante o ensino fundamental, médio, na área acadêmica, pós-graduação. Eu tive muito, e é um prazer, eu gosto. Agora, ateus que têm, não são militantes nem ativistas. Com poucos eu tive militantes e ativistas, porque já têm sua mente formada e não querem escutar, só querem falar, só querem questionar. Não tem resposta para quase nada. Então, eu já tive experiência com pessoas nesse porte, com pessoas que tiverem manifestação diabólica, inclusive daqui a umas semanas eu vou postar no meu canal que eu tive uma experiência de infância com uma pessoa hoje que já é um senhor, já 45, quase 50 anos, e nunca saímos eu nunca tirei da minha cabeça essa experiência que eu tive com uma mulher que trabalhava com magia negra, com o diabo mesmo, aqui num sítio próximo, e ela conhecia você olhando um copo, pegava um copo, botava uma borra de café lá, ou então botava uma foto. Dei uma foto para ela, ela sabia tudo. Recentemente eu dou aula no primeiro, segundo, terceiro ano, ensino médio, e um aluno falou para mim que essa senhora aqui próximo morreu. E eu disse, tá vendo, isso mas ela foi fora, ela trabalhava com magia negra, muita coisa diabólica. O que acontece? Uma vez eu tinha meus 16 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, eu fui para essa localidade, queria evangelizá-la. Eu sempre gostei de evangelizar, e um colega meu, naquela época ele tinha 20 e poucos anos, ele disse, não, essa mulher é diabólica, ela sabe tudo, ela não sei o que tal. Eu disse, eu quero essa mesmo. Botei o Novo Testamento, esse Novo Testamento aqui, que eu guardo aqui na minha biblioteca, botei no bolso e uma literatura e fui evangelizar. Nossa característica de assembleano. E eu fui, antes de chegar lá, meu colega foi descendo, antes de chegar na casa dessa senhora, ela já vinha subindo, dizendo, olha, eu não quero você nem um galeguinho dos olhos azul lá em cima. Como é que ela sabia? Eu queria muito que um ateu tivesse um contato de verdade com um demônio, com um espírito diabólico. Seria importantíssimo. Oxente, irmão, você está desejando... Não, eu estou desejando ele ter um contato sobrenatural diabólico. Porque para ele ter um contato espiritual positivo, ele tem que quebrar a barreira do cérebro dele. Crer. Hebreus 11, 1 e 6. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário. É basilar para você desbloquear. Como é que eu vou? Eu quero crer em Deus, me mostra. Deixa eu ir lá. Não, tu tem que crer primeiro. Eu não creio. Então tu não vai achar, não vai ter uma ação espiritual positiva na tua vida. Agora, vai buscar um demônio? Essa mulher, meu irmão, antes ela não me viu, ela não me conhecia, era um tempo que não tinha nem celular. Como é que ela sabia que eu tinha ido? E o meu colega veio correndo e disse, olha, essa mulher, ela já sabe que a gente já está aqui, já ela me disse ali, tal. Eu disse, que bom. O demônio já está nela, já avisando. Vamos lá, eu quero evangelizar ela. Quando eu cheguei perto dela, desci, fui. E ela disse, você está vindo? Eu não quero você. Sim, detalhe. Ela disse, eu não quero ver aquele galeguinho dos olhos azul, porque ele tem algo nele que odeio. E está com ele. E mais ainda quem está por trás dele. Como se fosse ela dizendo, o ser sobrenatural que está atrás dele, eu odeio ele. Cara, você não sabe o quanto isso é importante. Você que está nos ouvindo. E eu nem sabe, né? Quando ele subiu, ele contou tudo. Eu digo, agora é que eu vou, Roberto. O nome dele é Roberto, ele ainda é vivo. Tem uma vontade grande de trazer ele no canal para ele revelar isso aí, mas ele tem um pouco de receio, tudo bem. Igual o ateu, que mandou um áudio mostrando o nosso... Eu posso até comentar aqui no seu canal, se você quiser, depois. Sim. Mas a questão é o seguinte, eu cheguei lá, quando eu cheguei e fui pregar o evangelho, ela estava se arrepiando toda. E ele disse, eu não quero você aqui, eu vou jogar um negócio em vocês. Eu digo, olha, eu vou evangelizar a senhora, eu quero evangelizar a senhora. Eu disse, eu não quero, o meu é maior do que o seu. Rapaz, eu digo, tá bom, eu vou orar por a sua vida. Depois eu vou jogar tudo de ruim na sua vida. E em 7 dias você vai ver o que vai acontecer com a vida de vocês dois. Rapaz, ela é muito diabólica, cara. Ela se transformou lá. Eu, moleque, eu disse, rapaz, eu vou embora. Eu não fiquei até o fim, mas eu vim embora e começou a acontecer realmente, de fato, em 6 dias, mais ou menos, não foi 7 dias, não. Em 6 dias começaram a acontecer coisas aterrorizantes na vida do meu colega, que não era crente ainda. Em mim, nada aconteceu. Fiquei com um pouco de medo. E questões espirituais, eu já vi, presenciei na igreja, uma pessoa falando de Deus, levou o filho para a igreja e disse, olha, aqui é de Deus, aqui é não sei o quê. E eu estava perto daquele homem e senti uma sensação estranha. E ele falando de Deus, eu achei estranho. Quando convidaram, fizeram o convite, ele foi para frente, o filho dele ficou atrás, e ele se manifestou na igreja com todo mundo vendo.
Foi a maior manifestação diabólica que eu vi dentro de uma igreja, em que estava culto festivo, botaram a mão na cabeça dele, ele babou, rasgou. Rapaz, ele teve uma manifestação horrível, diabólica mesmo. Se acordou assim, disse, olha, o que aconteceu comigo? Ele todo rasgado e o filho dele viu tudo. Até hoje o filho dele, ele é cristão. Mas esse rapaz, ele saiu da igreja, não é mais não. Trabalha com outras coisas. Mas o filho disse, eu jamais vou deixar de crer em Deus. Porque eu vi meu pai se manifestar do demônio dentro da igreja. Porque se alguém, se tiver demônio, se entrar dentro da igreja e orar, rapaz, não fica não. Agora, o ateu, ele trata isso como uma questão de um delírio mental, um síndrome de borderline. Ele vai apelar para a ciência, que são pessoas psicóticas, são pessoas que têm problemas mentais e acreditam que é a mesma manifestação, mas não é. A gente não pode tratar tudo só com questão racional, no sentido de ciência racional, mas com a questão transcendental, que é espiritual. São coisas espirituais da alma, diabólicas, que pode acontecer, ou uma questão realmente de um problema neuropsicológico. Pode acontecer. Eu faço neuropsicologia e eu sei distinguir uma coisa da outra hoje com mais facilidade. Bem, professor, é interessante nesse estudo, mas é como eu disse, uma das experiências, né? Eu sou um crente também, da linhagem, igual eu disse, eu já acho que falei para o senhor, fala para todo mundo, da linhagem com a visão mais teológica, assim, igual os irmãos da Assembleia de Deus, né? E, portanto, eu gosto muito de orar, né, consagrar, como a própria palavra do Senhor fala, e isso incomoda muito. Muito. Pessoas que entram, infelizmente, com algum vício ou possessa, acabam manifestando. De fato, eu acho erradíssimo e antibíblico essa questão de ficar conversando, etc. Conversando com o demônio, qual é o teu nome, não sei o que, tal. Aí um ateu, ele vê isso na televisão, o que é que ele faz? Ele tá com razão. Ele vai dizer assim, ó, isso é combinado, é assim. Agora, eu queria que ele tivesse um contato realmente ou com Deus ou com o demônio. Primeiro com o demônio, era melhor. Para ele entender que realmente existem essas questões espirituais. Agora, o demônio é tão esperto, tão astuto, que não vai se apresentar para eles. Que você entenda. Não vai. O demônio vai dizer assim, eu quero é que ele nem crê nem em mim, no meu outro colega lá. Só que eu vou falar uma coisa para o senhor aqui, para os irmãos que estão nos ouvindo, está só aumentando pessoas aí. Amém. Vou falar uma coisa aqui, pode parecer, a princípio, meio uma heresia, né? Mas Deus me livre disso. Mas, professor e irmãos, até eu vendo coisas que eu já vi relacionado a demônios usar pessoas, escravos, que eles chamam até de cavalo, isso aumenta mais ainda a minha fé em crer no meu Deus, em crer no nosso Deus. Entendeu? Então, uma tese que eu digo o seguinte, às vezes é necessário você ver o demônio, o mal, para você crer em Deus. Às vezes é super importante. Sim. Eu conheci uma senhora que ela vivia escravizada, ela era muito magra. Tinha umas 3 ou 4 crianças, e manifestou o demônio dela. Quando expulsou o demônio dessa mulher, essa mulher não passou uma semana, irmãos. Ela mudou completamente seu corpo. Muda. Agora, se você chegar, por exemplo, para aumentar a fé dos irmãos que eu estou falando isso, a gente trabalha, pode olhar no meu canal aí, a gente trabalha muito com teologia, eu amo estudar a Bíblia, estudo bíblico, teológico, mas eu gosto de ir na prática, né? Eu gosto de a gente não só aprender, porque é uma obrigação muito grande a gente conhecer teologia mas e tudo, viver primeiro. Mas quanto mais conhece, mais temos que trabalhar para Deus. Ou então, mais próximo de Deus nós temos que estar, não longe, né? Então, dentro disso, eu vejo essas questões aí, queridos, como para aumentar mais a nossa fé e, de fato, perceber que isso tudo é muito real, muito real. Agora, se você chegar, por exemplo, perto de um ateísta, de qualquer, até esses militantes, igual o nosso irmão disse aí, e falar assim, olha, se isso é algo psicológico, né, alguma coisa de doideira da cabeça, me explica uma criança de 5 anos levantar uma geladeira. Isso é impressionante. Impressionante. Outra coisa, para me fechar aqui, com um testemunho tremendo. Uma certa feita, fomos orar em uma casa, né, lá em Governador Valadares, Minas Gerais, e quando fomos orar, a mulher que estava fazendo uma sopa, professor, fervendo a sopa, na hora da oração, a sopa congelou. Ixi, muito estranho. É coisa maligna e terrível, né? Como a gente vê, por exemplo, aquela questão que acontece com Jó, né? Que o próprio Deus permite o diabo fazer aquelas bagunças, e ele tem poder. Os demônios, infelizmente, têm esse tipo de poderes
para talvez Tem, sim. impressionar. Limitado, mas tem. Limitado, mas tem. Mas para impressionar alguém, para fazer a pessoa se achar que ela é poderosa em algum sentido, né? Tem. Mas Até o em espiritismo suma, mesmo. perde a sua salvação. Perde a sua salvação. Então, Atrelando o que você está falando aí, para complementar, e sim. é o seguinte, eu tive uma experiência aqui na minha cidade. Essa família não é cristã, não é crente, não virou crente. Ela é do mundo. E eu tinha uma colega que terminou o culto da igreja, terminou a noite, quando eu levei ela tá em casa, quando eu ia saindo, ela saiu correndo, né? Saiu correndo e disse: "Olha, Marquinhos, o nome dela é Juliette." Me lembrei agora, tenho dificuldade de lembrar o nome dela. Aí ela disse: "Olha, minha tia tá louca, vamos lá." Eu disse: "Como assim louca?" Quando eu cheguei lá, a mulher estava possessa, e ele sem saber. A mulher bem magrinha, tinha 2 ou era 4 pessoas segurando ela, eu não me lembro, faz muito tempo. Mas de 2 a 4 pessoas. Ou era 4 ou era 2. Eu não quero chegar errado no cálculo aqui. Segurando ela de um lado e do outro, e ela estava furiosa. E tinha feito um mau estrago na casa. Cara, aqueles caras fortes. Inclusive, um era um filho dela. Segurando uma mulher magrinha daquela, que você segurava com a mão, as duas assim. Eu fiquei impressionado. E Juliette, que ela não acreditava nessas coisas, ela disse: "O que é isso?" Ficou xingando elas: "Calma, você não sabe o que é isso, não." E aí eu comecei a orar por aquela mulher e disse: "Pode soltar ela." Ela disse: "Não, você não sabe o que ela fez." Eu entendo o que é isso. Só que eu passei mais de 1 hora, meu amigo. Mais de 1 hora na casa dessa mulher. E ela estava manifestada mesmo no inimigo, o demônio muito forte nela. E ela se manifestou de tal forma que eu disse: "Pode soltar ela." E ela ficou paralisada, ela não olhava nos meus olhos. Não olhava nos meus olhos. Eu vim do culto, estava festejando na igreja, estava bem abastecido. E quando eu cheguei lá e comecei a orar por ela, ela se arrodeou assim, ficou arrodeando. E as pessoas saíram, ficaram olhando assim, dizendo: "O que é que tu vai fazer?" Eu disse: "Calma, eu vou orar por ela." Ela entrou no banheiro. Quando ela ia voltando, começou a dar um ruim de munho, uma ventania dentro da casa dela. Cara, eu nunca vi isso. Eu só vi em filme. Só vi isso em filme e até hoje eu fico impressionado. Nunca tive uma experiência tão forte como essa. Aí ela vinha andando e eu com medo, eu fiquei com medo. Eu deixei a porta aberta. Eu disse: "Oxente, vai que tem muito demônio aí e tal." Olha, rapaz, eu queria tanto que um ateu tivesse ali. Tinha uma pessoa que não acreditava em Deus. Ela começou a acreditar em Deus depois. Mas ela ficou com ressalvas. Mas quando eu botei a mão na cabeça dela e ela começou a tremer, eu orei e ela caiu no sofá, espumando. Isso levantou assim, dizendo para as filhas dela: "Eita, o que foi que aconteceu? Não era eu não, tal, tal." Ou seja, ela teve um surto gigante, diabólico ali, muito demônio nela, muita coisa, então foi eliminado. Não vi mais essa mulher. Depois de uns meses, essas crianças dessa casa vieram agradecer a mim. Eu trabalhava numa empresa chamada JW, de imóveis, me abraçaram assim: "Obrigado." Quando o senhor chegou lá, os olhos do senhor estavam brilhando. Eu digo: "Gente, brilhando?" É porque eu tenho os olhos azuis, acho que estava brilhando. Mas eu estava orando por a sua mãe. Eu passei 1 hora e pouco, quase 1 hora e meia. Foi difícil. Tem gente que chega assim: "Eu vou orar." Amor, tem que ter muita fé, muita vigor, mas o negócio estava sério. Outra situação de uma pessoa que morava fora, para eu concluir e você continuar, é que esse rapaz, eu não vou dizer o nome dele, que é antiético, ele trabalhava numa bomboniere. O pastor, toda vez que ia lá, ele dizia todas as coisas que o pastor já tinha selecionado. Eu quero que o Mateus me explique isso. "Ah, não, mas ele é muito experiente, trabalha muito bem." Não, esse senhor simplesmente sabia tudo que o pastor... Vou dizer o nome do pastor, pastor Rubens. Pastor Rubens. Tudo, quando ele chegava lá, que ele tava com um papelzinho, o velhinho disse: "Eu sei tudo que o senhor vai comprar hoje." Ele disse: "Como assim?" "Sei, você vai comprar isso, 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 isso." Aí quando ele olhava no papelzinho, tava tudo. Ele disse: "Gente." Aí disse: "Eu tenho um dom que Deus me deu." Aí ele disse: "Um dom?" Rapaz, o pastor ficou assustado, conhecedor dessas coisas. Isso durante meses, e ele começou a revelar isso. Ele disse: "Então quer dizer que toda vez que eu vim aqui você sabe?" Ele disse: "Sim." Aí ele disse: "Vamos para a igreja orar para Deus te dar mais dom?" Ele disse: "É." Ele disse: "É." Aí ele ficou curioso, foi. Sabe o que aconteceu? Foi lá, fizeram oração lá, ele se manifestou, nunca mais ele teve esse dom. Gente, estranho. Diabólico, meu querido. O inimigo sabe as coisas, ele não sabe o que eu penso, mas o que está fora, sim. Conhece a tua vida todinha, a nossa vida todinha. Mas não tem capacidade nenhuma de saber o nosso futuro. E de ninguém, só Deus sabe. Então, assim, só para você entender, e o ouvinte, entender que existe, isso é fato. Agora, se a manifestação diabólica não está sendo presente, porque não está precisando mais, não. O modismo na igreja cristã, de brincar com o demônio está dizendo: "Opa, não preciso mais brincar com ele, não. Se vira, vamos fazer outras coisas.
Vamos investir em outro lugar. Porque aqui já estão brincando de manifestação com a gente. Então, o ateu vendo isso, outros, eles vão perder sua fé, vão sim. E eu não tiro esse tipo de crença, não. Porque eles, em certa parte, 90% dos ateus estão certos. De ficarem com raiva dos cristãos que condenam tudo. O todo é feito por parte, eu sempre falo isso. Não existe só igrejas pentecostais, tem neopentecostais, carismáticas, igrejas que tenham um vínculo carismático, presbiteriana, quadrangular e tantas outras igrejas. Eu não posso condenar o todo por parte. Então é muito fácil chegar no canal do ateu, tem lá um desviado de outra igreja e tal. Então eu estou condenando todo mundo por causa de um frustrado da vida. Cuidado, meu amado, meu irmão. Você que está do outro lado aí, cuidado, não se frustrar por causa do outro. Meu irmão, a experiência é pessoal. Cada um tem sua experiência. Forte, forte. A última pergunta que eu faço para o senhor, já foi 1 hora aí, né? Nem percebi. Foi tão gostoso, tão maravilhoso, que a gente não percebe. A pergunta é essa. Tem muitos irmãos participando. Vamos ler rapidinho? Só para a gente ver o comentário dos irmãos, que é muito bom também. E aí a gente já... Qualquer dúvida, qualquer pergunta pode fazer. Tá. Aí nós vamos ver se tem pergunta aqui. E aí a gente vai fazer a última pergunta que eu tenho deixado aqui para o senhor também. Olha, o nosso querido professor hebraísta, né? Ele lida aí com 3 idiomas. Uma benção, meu amigo. Érico Jeremias falou interessante. Lucas Matos diz: a paz, meu querido. Érico Jeremias falou, eu não sou muito hebraísta aqui, mas eu acho que é Shalom Adonai, tá? Érico Jeremias, paz do Senhor, amém. Já ouvi falar sobre esses deuses. Isso é bem no começo da nossa conversa. Lucas Matos, todos os filósofos pré-socráticos, também Aristóteles, não acreditavam em deuses. Sem emuná não dá, ou seja, sem a verdade não dá, exatamente. Érico Jeremias diz: Deus, Elohim, sem ser todo-poderoso, que está acima do tempo e do espaço, acima da sabedoria e da força. Ser que criou, formou todas as coisas e que tudo controla. Lucas Matos. Então, só um dado: Sócrates acreditava no único Deus. Sim. Érico Jeremias: Deus é tão grandioso e poderoso que nosso vernáculo humano não pode subscritar ou expressar. Deus é grande e seu reino é para sempre. Deixa eu adiantar aqui, que é muita coisa, e outros irmãos estão participando também. O nosso irmão escritor Adriano Paulo deu boa noite. Érico Jeremias: então ele respondeu: um homem de cabelos longos é um testemunho grande. Escritor Adriano Paulo: os cristãos têm esperança de vida eterna, o ateu não tem esperança de nada. Nenhuma. Paulo, você disse algo importante: pregar com amor. Vamos adiantar mais aqui. Escritor Adriano Paulo: o diabo tem várias maneiras de se manifestar. Às vezes ele manifesta nas pessoas, caso da pessoa infartar, e etc. E também manifesta em pessoas através do fraco caráter dela. Há pessoas ruins que fazem mal. Forte. Érico Jeremias: só Deus salva o Brasil. Eric, de tudo um pouco. A paz, meu querido irmão, amigo Paulo, paz do Senhor. Ed Siles: graça e paz, meus irmãos, e uma noite abençoada por Cristo. Ed Siles: eu gosto de fazer visitas em hospital, psiquiatria, Deus opera maravilhas. Pois bem. Érico Jeremias: Deus abençoe sempre. Escritor Adriano Paulo: verdade, tem igrejas que falam mais de demônios do que de Deus, infelizmente. Érico Jeremias: o neopentecostalismo convida Satanás para os cultos, porque direto são demônios fakes. Direto tem a aparição de endemoniados. No culto é no mínimo estranho, de fato. Então é isso, irmãos. Não dá para ler tudo, é muita coisa. Mas eu quero fazer a última pergunta para a gente fechar aqui, como nós pentecostais falam, com chave de ouro. Qual o conselho que o senhor, qual o conselho que devemos dar para esse tipo de evangelismo, para as pessoas que talvez vai estar de frente com algum ateísta, né? Qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas? Que vão estar de frente com um ateu? Ver uma situação a qual a pessoa fala certo. Assim: eu não creio, ou talvez da nossa própria família, né? Eu não creio em Deus, prova, alguma coisa assim. Qual o conselho que o senhor poderia dar? Olha, como a gente aqui? Eu digo o seguinte: eu converso com muitos ateus, muitos, e eu tive o prazer de um ateu, colega, amigo de infância, no ensino médio para o ensino fundamental, em que eu evangelizei ele durante anos,
Ele não se converteu do dia para a noite, não. Ele, inclusive, não é cristão hoje, certo? Ele crê em Deus apenas. Ele não tem nenhuma igreja, não vai para nenhuma igreja. Isso ele pediu para eu mostrar que Deus existia. E eu passei muito tempo evangelizando ele, e ele queria realmente conhecer Deus. Mas só que ele era muito quase que militante, ironizava a fé e tal, mas eu tinha um amor e um carinho especial por ele. Eu acho que isso diferencia, entendeu? Então, orar por a pessoa, não olhar como um miserável, um endemoniado, um filho do cão de Satanás. Não, a gente tem que fazer como a própria palavra nos ensina, né? A gente tem que ter, antes de qualquer coisa, como o próprio Paulo não, Pedro, ele diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com o quê? Com mansidão. E com o quê? Com temor a Deus, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3:15. Então, eu tenho que ter esse amor, esse carinho especial, orar por a pessoa, tentar guiá-la. Se ela não quiser, aí pronto. Se ela ironizar a minha fé, se ela, toda vez que eu for falar a palavra de Deus, ela começa a cuspir na palavra, como alguns ateus fazem, ironizar, dizer que isso falar, isso é uma porcaria, isso é não sei o quê. Então, aí vem Mateus 7:6. Mateus 7:6 diz o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pétalas aos porcos. Caso contrário, o que acontece? Então, como é que eu vou oferecer o sagrado para uma pessoa que está ironizando a minha fé? Eu não posso fazer isso. É sagrado, meu amado. Então, não perca tempo com militantes e ativistas. Mas você pode ganhar tempo, como eu fiz. Hoje o ateu, hoje ele é cristão, tem no meu canal explicando como foi tudo aconteceu. Deus me deu um sonho dele. E isso foi impressionante. Nunca isso aconteceu isso uma única vez nessa parte que Deus mostrou. E hoje ele diz assim, cara, é impossível não crer em Deus. Nós tivemos pelo menos 3 experiências que reforçou. Ele foi tão egoísta, esse ateu, o nome dele é Joel, que ele passou 4 a 5 anos para me dizer depois, olha, bicho, eu tenho um negócio para dizer a tu. Que desde o ensino médio eu não falo, mas isso fica corroendo minha cabeça. De que, de fato, Deus se apresentou para tu naquele dia e eu não dei o braço a torcer e não falei. Então, assim, com esse tipo de pessoa, eu fiquei muito triste porque nada tinha acontecido. Eu pensei que nada tinha acontecido. E eu orei muito, rapaz. Eu orei muito, porque eu gostava muito desse camarada, meu colega, amigo, e Deus se revelou. Quem quiser saber mais da história, é só entrar no meu canal e ver. Um ateu garante que Deus existe. Glória Então, a Deus. ore por o próximo. É tremendo, irmãos. Professor, eu quero encerrar aqui. Só li aqui um comentário que eu achei bom, né? Que cenário top essa biblioteca do professor. Aí, professor. Muito obrigado. Deus abençoe. Tem 4.000 livros só. Quantos? 4.000. Eu tenho só 40, irmãos. Já é 10%. Glória a Deus. Deus abençoe o professor. É uma benção, professor. Louva a Deus, a gente vai trabalhar uma nova temática aí próximo, quando Deus preparar aí, tá, pastor? Professor. Amém. Romanos 1 e 18 em diante, eu recomendo vocês leem, todos aqueles. A prova da existência de Deus por meio de Romanos 1 e 18 em diante. Amém. Glória a Deus. Só para finalizar, professor, fala mais uma vez do seu canal, né? Tem muita gente que começou no começo, talvez já não está acompanhando. Amém. E se o senhor tiver mais alguma coisa para reiterar, para finalizar aí, finaliza. Tá com a oportunidade. Amém. Eu queria agradecer a oportunidade do nosso irmão aí, de ter nos colocado para falar de uma temática que ela é muito necessária e importante sobre o ateísmo, o surgimento, o que era o ateísmo, o que se tornou o ateísmo e o que é o ateísmo hoje em dia, como evangelizar, como pregar com a vida, e não perder tempo com ativistas nem militantes. Então, esse é um trabalho muito duro, muito complicado, porque para você falar com um ateu, não vá assim se você não tiver preparação bíblica, vida no altar, conhecer tal. Recomendo livros. Um livro bom aqui, ó, A Fé dos Ateus, do meu querido mestre doutor João Paulo. Ele, no meu canal, eu fiz uma entrevista com ele. Recomendo o livro como de Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Tem vários livros que você possa fazer. Estude primeiro, agora não para criticar o ateu. O ateu é muito inteligente, ele é sensível e ele quer ter esse contato com Deus. Então faça isso. O meu canal é Vamos Ver Prof. Marcos. É só você procurar na internet qualquer temática e botar assim, Vamos Ver Prof. Marcos. Não é me ver não, viu? O meu canal aqui é Vamos Ver. É uma apologética diferenciada que eu tenho essa proposta, né? Se os irmãos puderem, quiserem, se inscrevam lá no nosso canal. Vai ser um enorme prazer ter vocês lá. Já está aí, tá, irmãos? Esse é o canal do nosso irmão. E que Deus abençoe, professor. Obrigado por tudo. Eu que agradeço imensamente. Todos os irmãos que compartilharam aí, que comentaram. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima, queridos. Amém. Deus abençoe. Pela paz.
Amém. Paz.